até hoje assisto e gosto. Então eu cresci nesse ambiente. E na época eu sofria bullying, eu não tinha esse nome, hoje tem. Apanhava na escola, porque eu era grande, não sabia me defender. Falei, pô, alguma coisa eu preciso mudar aqui. E foi aí que eu comecei, antes da musculação, eu comecei a fazer judô, porque fiz 3 anos de artes marciais. O mesmo problema que eu via acontecer na escola, eu vi dentro do tatame. Muita panelinha, eu era grande demais para ser faixa branca, aí me colocavam por questões de peso com uma outra faixa etária, e aí era legal me derrubar. Então eu vi o mesmo problema acontecer, infelizmente. E aí eu parei e decidi entrar na musculação. E eu comecei a fazer musculação com 11 anos de idade. E aí muita gente torceu o nariz na época, muito médico foi falar bobagem para meus pais. Só que tanto minha mãe quanto meu pai viam que eu estava ficando melhor. E aí começou a ser um contrassenso muito grande, né? Porque enquanto muitos médicos criticavam, e até hoje, infelizmente, muita coisa mudou e evoluiu, mas até hoje, infelizmente, tem esse mito de crescimento com treinamento com pesos, né, com musculação clássica. Meus pais viam que eu estava emagrecendo, eu estava ficando mais forte, a minha postura melhorou, porque como eu era alto, eu andava arqueado, postura péssima, tinha dor do joelho, a famosa dor de crescimento, eu tinha muita dor. Depois que eu comecei a fazer musculação, tudo isso parou. Então meus pais falaram assim, pô, alguma coisa não tá batendo, informação. Que os médicos falam uma coisa, mas na prática a gente tá vendo outra. E o melhor de tudo, o bullying acabou, porque eu comecei a desenvolver força e volume muscular muito rápido. Mesmo com um treinamento mais limitante, por conta da minha pouca idade, meu corpo foi muito responsivo ao treinamento. Então aí foi onde acendeu essa luz verde para mim no quesito treinamento físico. Embora, quando eu era adolescente, eu não me via trabalhando com isso. Eu não via campo de trabalho para isso. Eu olhava para os professores da época, que na época não era professor, era instrutor, que era chamado. Eu não via baixa remuneração na área, eu não me via. Eu gostava daquilo, mas para mim era um hobby. E eu gostava muito de automobilismo, como eu gosto até hoje, né? Todas as formas de esporte a motor eu gosto muito. Eu falei, poxa, eu quero trabalhar com isso. A musculação vai ser um hobby, então eu decidi para mim desde cedo. A musculação vai ser um hobby e a minha profissão vai ser carro, mas lidar com carro. Então eu escolhi a FEI na ocasião porque era a única faculdade que tinha engenharia automobilística, que foi o curso que eu me formei. Né? É famosa. É famosa por isso. Na área, sim, uma das melhores da América Latina. Né? Uma das mais reconhecidas da América Latina nesse segmento, eu fui fazer por conta disso. Então me formei como engenheiro mecânico automobilístico, né? Que eles chamam, automobilístico. Que é como se fosse uma pós-graduação junto com a graduação, focando né, na área de projeto veicular. O que aconteceu? O que aconteceu foi que eu entrei no mercado de trabalho, como estágio ainda, e eu não me identifiquei com a estrutura corporativa. Esse foi o grande problema para mim. Né? Eu gosto de me sentir autônomo, eu gosto de desenvolver meus próprios projetos, minhas próprias ideias, colocar em prática tudo isso. E isso no mundo corporativo é exatamente o que você não faz. Né? Eu não me identifiquei com isso, não me identifiquei com uma estrutura hierárquica dentro do mundo corporativo. Para você falar uma ideia simples, tem que falar com o supervisor, com o gerente executivo, diretor. Isso leva um ano para fazer. Isso é altamente desestimulante para mim. E toda a estrutura, né, que cerca como é dividido uma corporação no mundo corporativo. Essa estrutura não me dei bem. E eu comecei a desanimar. Comecei a desanimar. Terminei o curso, me formei. Entrei como trainee no programa da Uzi Minas, então fui morar em Santos. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, porque quando eu fui morar em Santos, então no processo de trainee, na usina em Cubatão, eu trabalhava, eu conheci o seu Elias, que é uma figura muito importante no treinamento de peso no Brasil. Ele fundou o Mr. Santos, que é um dos campeonatos mais antigos de musculação. Tão antigo quanto o Mr. Olímpia, então a gente está falando do começo dos anos 50.
é um dos campeonatos mais antigos do mundo. E em Santos ele fundou o Clube Santista de Halterofilismo, que também é um dos mais antigos do Brasil. Isso tudo nos anos 50 ainda. E eu conheci pessoalmente ele, infelizmente ele faleceu no ano passado. Eu pude treinar com ele, ele corrigiu muitos movimentos meus. E ele falou, cara, tudo que você fizer de força você vai ter sucesso, porque você tem uma estrutura genética muito bem aprimorada e você gosta, você é um cara que treina com inteligência, treina tentando corrigir técnica e tudo mais. E eu comecei a competir.